O ambiente virtual ele já é um laboratório do que a gente replica em sala de aula. O que acontece com a gente aqui, a gente replica em sala de aula. Perfeito. Então, assim, a forma com que vocês... Porque, assim, o Brasil é tão diverso, né? O Brasil é tão abrangente que o ponto de vista sobre educação se modifica de uma região para outra, assim, de uma maneira muito intensa e até radical, né? Então, assim, eu não tinha ainda uma experiência pedagógica mais próxima da região sul, das pessoas do sul. Eu tenho uma relação muito próxima ao sul, mas em outros aspectos. No aspecto de como se organiza um curso, a forma que vocês lidam com a parte de educação, para mim, é um caminho desconhecido. Então, eu fiquei muito surpreso positivamente o nível de organização, profissionalismo. Poxa, eu dei uma olhada aqui, porque eu tive que sair à noite para eventos de sociais mesmo da família, mas ainda voltei, fiquei até meia-noite e pouco acessando o PDF do primeiro módulo que vocês postaram já. Eu fiquei assim, não sei se existe essa expressão aí no Sul, mas eu fiquei embasbacado, fiquei impressionado, existe, né? Eu fiquei impressionado com o nível da acurácia, o cuidado com relação ao material em PDF, principalmente, que a gente acaba tendo um contato maior aqui com as telas do computador, principalmente com as fontes. Cara, olha, eu fiquei, assim, muito satisfeito, muito empolgado. Eu acho que foi dada a oportunidade a todas as pessoas, foi muito democrático o processo de inscrição das pessoas desde o começo. Então, assim, eu estou orgulhoso de vocês, assim, sendo bem sincero, se mantiver esse nível aí de interação com as pessoas até o final do curso, eu vou falar para vocês, o curso de vocês está, para mim, na minha visão, já fiz cursos por aí e tudo mais, cursos maravilhosos e tal, mas até agora, se mantiver esse padrão aí, para mim é padrão, assim, tá entre os melhores do mundo. Sem brincadeira, da forma que vocês organizaram o material para a gente interagir certo com os links, com o Mentimeter ali, outras ferramentas, assim, deu para participar, dá para captar as informações, dá para tabular o que cada um pensa. Eu fiquei muito orgulhoso, eu acho que eu me senti motivado a fazer uma coisa como poucas vezes eu senti na minha vida. Às vezes eu fazia por questões de proforma mesmo. Tinha que fazer, entregar alguma coisa. E eu, como educador, porque eu amo o que eu faço. Eu amo o que eu faço. Então, eu consigo reconhecer na mesma intensidade quem desenvolve do outro lado alguma coisa pensando no carinho mesmo, uma coisa menos matemático, cartesiano, ou melhor dizendo, um cartesiano matemático humano, com carinho humano. Então, parabéns, eu tô surpreso com isso. Eu acho que é isso. Cada região do Brasil, você tem que, para representar a sua região, você precisa apresentar o melhor. Então, eu saio com a impressão muito positiva da região sul. Da região sul toda. Vocês apresentam o sul. Johnny. Tá? Então, é isso aí. Obrigado. E assim, a gente só quer também nesse agradecimento toda a equipe que não aparece. Está me ouvindo? Sim, né? Sim. Toda a equipe que não aparece e, sobretudo, os nossos parceiros. A gente não faria sem a... Estão ouvindo? Sim, estou escutando. A equipe está me dizendo... Agora sim, tá. Então, toda a equipe que não aparece e, sobretudo, os parceiros, né, que nós mencionamos lá no início, sem eles a gente não faria. Então, instituições que estão comprometidas. E a todos vocês, nossa, nós temos, 10 para meio-dia, temos 33 pessoas ainda ouvindo, né, e pedimos desculpas realmente por não ter aberto esse espaço antes, Johnny, mas agradecemos a tua fala. E temos mais 2 pessoas aqui, a Miriam, acho que se inscreveu antes do Genildo, professora Miriam, se você estiver aqui, puder fazer a sua fala. Estou, sim. Olha, só dando prosseguimento aí, que o professor Johnny falou, eu estou, assim, tranquilizada, meu coração relaxou com essa primeira aula, porque eu já participei de alguns cursos, assim, dessa dimensão, e, na maioria deles, eu não consigo me encaixar, porque aqui tem professor de ensino fundamental 1 até ensino médio, né? Sim. E
Às vezes, a metodologia, as falas, a forma de condução é voltada para um dos ciclos. Um segmento, né? Um segmento, exato. E eu percebi aqui que não. Nós estamos aqui da educação infantil ao 3º ano do ensino médio, falando uma mesma língua de uma forma muito maravilhosa e muito tranquila. Só gratidão. Estou mais feliz agora de estar participando do curso. Muito obrigada. Obrigado, professora Miriam, fazendo aí coro com o professor Johnny. De nossa parte, professora, nós acreditamos que o Sebrae também acredita dessa forma, sabe? Vou contar rapidamente, vocês são privilegiados, tem que ter informações privilegiadas também. A visão empreendedora do Sebrae, ela começou, por óbvio, nas empresas. E na sequência, eles se deram conta de que eles precisavam ir para o ensino superior, porque é de lá que saíram os profissionais para as empresas, né? Claro que eu estou resumindo aqui muito fortemente. E eles foram trabalhar. E quando eles chegaram no ensino superior, eles se deram conta de que quando o aluno chega no ensino superior, vou usar uma expressão pesada, que me entendam, por favor, é tarde demais. Há visões que não se consegue mais desenvolver com tanta facilidade. Então, onde é que a gente tem que atuar? Sebrae falando, né? Onde é que a gente tem que atuar? Exato, professor. Exato. Nós temos que voltar e atuar antes do ensino superior. E é por isso que estão se voltando projetos de empreendedorismo, da visão empreendedora, e a gente vai entender um pouco melhor isso, tá, pessoal? Não se assustem com isso. A visão empreendedora, ela precisa ser trabalhada antes. E aí vem o que eu queria dizer, professora Miriam. A ideia da visão empreendedora não pode ser só no ensino médio, ou no novo ensino médio, ou no que quer que se faça. Ela precisa perpassar, ela precisa ser transversal à escola inteira, porque ela não é uma questão do Sebrae, ela é uma questão de BNCC, ela é uma questão de vontade, necessidade. E não só porque a BNCC é algo governamental, e aqui a gente já quer, inclusive, combinar com vocês que não se cita nada que não seja útil para a educação, né? Então, a ideia é que nós possamos fazer, desde a criança, usando tecnologias e a visão empreendedora, a criança de educação infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e ensino médio. Para nós, não tem diferença na visão do professor. Talvez por isso, e graças a Deus você percebeu isso, que nós não fazemos essa diferença, porque não há. Então, foi isso que nos foi solicitado pelo Sebrae. Desenvolvam um curso, não segmente, porque para nós não existe segmentação. A visão empreendedora, a visão de tecnologia, a visão de mundo que precisa ser trabalhada na escola, ela precisa ser trabalhada desde antes de você entrar no ensino regular, até depois dele, quando você já está no mercado de trabalho. A escola está aí no meio, a escola forma cidadãos e profissionais. E é isso que a gente acredita. Professor Genildo, muito obrigado, professora, por sua contribuição. Professor Genildo. Ô, Jonas José, queria fazer minhas um pouco as palavras do Johnny e, assim, comentar um pouco da minha parte pessoal, que comecei a dar aula muito cedo, então, assim, trabalhava em empresa e dava aula à noite. E eu depois passei a atuar só no magistério. Então, me vejo hoje aqui, eu fico às vezes pensando assim, eu fico até admirado. Agora, em março, eu faço 30 anos de sala de aula. E me considero um garoto, né? Um garoto, eu tenho, graças a Deus, muita energia e tal. E eu queria dizer que vocês me motivaram muito. Eu sempre me achei uma pessoa motivada, empolgada, trabalhei muito e sempre gosto das coisas de sala de aula, mas o curso aqui, essa primeira aula, foi assim um show para que motivasse os docentes a continuar aqui. Haja vista a premiação que foi divulgada, né? Assim, uma coragem grande, simples, é uma coragem grande divulgar um prêmio como esse. Até falei para minha esposa, Professor Genildo, eu só me preocupei, assim, teve uma colega, né? teve uma colega que colocou no chat, eu fiz questão de, não, sabe aquela coisa que você não quer entender, Jus? Ela colocou no chat assim, eu acho que a gente não faz nada sozinho e a premiação deveria abarcar a escola da pessoa. Eu fiquei pensando, quantas pessoas será que tem numa escola e quanto custa pagar para todas elas passagens para a Europa? Mas a gente deixa isso lá, assim, se perdeu, infelizmente, essa informação, a tecnologia tem... É complicado, não é? Mas sim, professor Genildo, a gente pensou sobre isso. Então, o colega Edson, de modo o colega especial. Edson deve estar entre nós também, e ele vai ser o guia de vocês lá na Europa, se tudo der certo. E ele é um grande educador, é um educador brasileiro, trabalhou por anos aqui no Brasil. E nós tivemos essa ideia junto com ele, né, de poder dar essa oportunidade para as pessoas, já que a gente fala tanto, né, poxa, admiramos a educação americana, admiramos a educação de X país, poxa, vamos fazer nós aqui, e também dá para dar uma visitada de benchmark, como se diz nas áreas mais administrativas. Né? Obrigado, professor Genildo. Professora Tamara, e aí encerramos, pessoal, para que a gente possa também dar um refresco para a equipe que estava aqui tensa para atender e
que bom, né, equipe, que a gente conseguiu esses retornos dos professores, imagino também de quem não falou, de certa forma, que possa pensar também semelhante, e a gente precisa dar esse refresco, porque à tarde tem mais, 1h30 a gente tem as turmas 13 e 4. Professora Tamar, por favor. Então, eu quero agradecer pela aula, até porque eu estou hoje, no dia 19, fazendo 2 pós ao mesmo tempo, então eu tive que faltar uma aula de uma para poder fazer a outra. Então, eu tive que faltar. Você não se arrependeu, professora? Era isso que eu queria dizer, que foi ótimo ter assistido aqui, até porque a gente precisa compreender a educação empreendedora a partir de outras visões, porque até então, toda vez que fala essa palavra empreendedorismo, os professores já entram em pânico, porque a gente já compreende que o aluno vai ficar trabalhando sozinho, ele por ele mesmo, resolvendo a vida dele, pensando em enriquecer. E a pós de vocês traz um olhar diferente sobre o que seria essa educação empreendedora, desde como vocês se apresentam, né? Então, eu acredito que esse olhar é fundamental para essa aula que a gente teve aqui. E queria agradecer pela aula e pelas reflexões, né? Porque, de fato, a gente precisa refletir quem somos nós hoje na escola e que mundo a gente está. E esse olhar foi bem interessante. Obrigada. Muito obrigado, professora. Obrigado por suas palavras. Colegas, realmente, até ficamos emocionados com as palavras. Sei que todos que ficaram aqui, se ficaram é porque talvez tenham um nível de concordância com essas palavras. Então, agradecemos também os 30 colegas estarem conosco nesse fim de manhã. Bom sábado a vocês, aproveitem e boas reflexões, né? Que isso fique ruminando nos corações e nas mentes de vocês, porque não dá para falar de educação sem falar em mente e coração, né, José? É assim que a gente acredita, é assim que a gente tenta fazer. Bom sábado, pessoal, muito obrigado por tudo e continuamos juntos. Não vai ser show sempre, tá? Mas vamos ter boas reflexões com certeza. Até mais. Tchau, tchau, tudo de bom. Muito obrigada a todos. Até mais. Bom final de semana para vocês, bom descanso. Até mais.